taking me home. One thing really do want. See that you're the worst, but I don't know. Is that true? We both fantasize with things they think they know. Baby, that's why I just be free and let it all go. Let's go. I don't care what you say, it's true. Don't matter to me, 'cause I want you. Hoje o Comprecard TV traz para vocês a avaliação do mais recente lançamento da Toyota no mercado brasileiro. Estamos falando aí do Yaris, modelo que chega aí para ficar entre a gama do Toyota Etios e do Toyota Corolla. Na prática, o Yaris é um hatchback compacto premium, mas aqui já vai uma explicação. Não existe essa história de hatchback compacto premium, todos eles são hatchbacks compactos. O que existe é uma diferenciação mercadológica para carros que têm um preço um pouco mais elevado e um nível de acabamento mais sofisticado. E é exatamente assim que o Yaris chega ao mercado. No vídeo de hoje nós vamos falar da avaliação da versão XL Plus Tech, que se a gente olhar na gama do Yaris hatchback, seria uma versão intermediária. E vocês vão conhecer todos os detalhes aqui comigo. Primeira explicação que a gente tem que dar do Yaris é que a Toyota tem nesse modelo um carro global, mas a história não é bem assim. Isso porque Estados Unidos e Europa, quando a gente vê o Yaris lá, além de um design um pouco diferente, ele também vem mais equipado. Ainda assim, aqui no Brasil, ele ocupa muito bem o papel de hatchback compacto premium. Claro, ele tem as suas diferenças para o Etios. O Etios, por exemplo, tem um entre-eixos de 2,46. Já o Yaris são 2,55. Inclusive, a Toyota mexeu na gama justamente para trazer o Yaris. E a gama do Etios ficou diferente. Aliás, você encontra aí no nosso canal uma matéria completa do Etios X Plus, que passou a ser a versão top de linha do Etios com a chegada do Yaris. O Yaris, no caso da versão hatchback, funciona assim. Você tem uma versão XL de entrada que tem câmbio manual de 6 marchas. Depois tem uma próxima versão que é a XL com o câmbio CVT. Inclusive o câmbio CVT é o mesmo câmbio multidrive que equipa aí, por exemplo, o Toyota Corolla. Aí nós chegamos nessa daqui, que é a XL Plus Tech. Além, obviamente, do câmbio CVT e o motor 1.3, que é o mesmo do Etios, porém com um pouquinho mais de potência, ela vem com alguns itens tecnológicos, como por exemplo, ar-condicionado digital ou até mesmo a central multimídia touchscreen, entre outras coisas. Depois nós passamos a versão XS. Nessa versão do hatchback já muda o motor, ele vai para o 1.5. E aí chegamos à versão XLS, que é a mais equipada da versão hatchback, também com motor 1.5, mais equipamentos, e um dos detalhes que diferencia justamente a versão topo são os 7 airbags. Essa versão aqui do Yaris traz um motor 1.3 16 válvulas. Esse é o mesmo motor que equipa aí o Toyota Etios. Inclusive o motor é fabricado em Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo. O Yaris é montado em Sorocaba, também aqui na região. Bom, esse motor aqui não é necessariamente um motor obsoleto, ainda que as pessoas digam isso. Isso não é verdade. Esse aqui nós temos um motor bastante moderno. Isso por quê? Ele é Dual VVTi. O que significa? Duplo comando de válvulas variável. E isso ajuda bastante, principalmente no torque em baixa rotação e também na economia de combustível. Esse motor também tem outros indicativos de ser um motor moderno, uma vez que ele tem um acionamento do comando por corrente. Isso dá muito menos manutenção do que quando você usa correia. Ainda assim, nós temos uma outra diferença aqui importante quando a gente fala do Etios para o Yaris. Isso por quê? No Etios a potência vai de 88 a 98 cavalos, mas no Yaris a Toyota fez uma reprogramação na injeção para ele ter um pouquinho mais de potência. Assim a potência vai de 94 cavalos, isso na gasolina, a 101 no etanol. Agora, é importante observar que, ainda que tenhamos um motor aqui relativamente moderno, ele é um dos menos potentes da categoria, principalmente quando a gente posiciona aí na categoria de hatchback compacto premium. Isso porque, se a gente olhar para todos os concorrentes do Yaris, e eu estou falando aí dos que têm venda expressiva, como por exemplo,
Volkswagen Polo, Fiat Argo, HB20 e outros, ele é o menos potente do segmento. Se o motor não convence tanto no Yaris por falta de potência, ele tem um importante aliado para a economia. Estamos falando do câmbio CVT Multidrive, o mesmo que equipa aí o sedã médio Corolla. E esse câmbio realmente é muito eficiente no que diz respeito à economia, pois ele sempre vai entregar uma rotação mais adequada com a situação de uso. Assim, o Yaris é um carro bastante econômico na cidade, aliás, o mais econômico da categoria. Na cidade, com etanol, ele consegue médias realmente expressivas de 8,9 km por litro. Se for na gasolina, ainda melhor, 13 km por litro. Só que quando a gente vai para a estrada, justamente a falta de potência aqui, até de cilindrada, a gente percebe que o motor trabalha mais para manter o carro num conjunto bom aí de desempenho. E aí a média acaba caindo. Assim, no etanol, na estrada, são 9,9 km por litro. Melhor do que a concorrência, mas não tão melhor assim. No caso da gasolina, são 14,1 km por litro. Também melhor do que a concorrência, mas não tão bom quanto o Yaris vai na cidade. Assim fica bastante claro, a escolha da Toyota aqui com o Yaris foi fazer um carro extremamente eficiente e isso a longo prazo vai fazer bastante diferença para o seu consumidor, principalmente na hora de abastecer. Um item um pouco controverso no Yaris é justamente o design do carro. Há quem goste muito e há quem faça algumas críticas. Na nossa opinião, no geral o Yaris ficou muito bonito. Eu vou destacar aqui algumas coisas que particularmente se destacam, como por exemplo, esta continuidade aqui na coluna C. Você vê que a peça é em preto, então ela deu um ar bastante interessante de continuidade dos vidros laterais com a parte traseira do carro. Outra coisa interessante é esse defletor de ar aqui na traseira, que também dá esse ar de continuidade ao veículo, deixando o design bastante harmônico. Agora, um alvo de certas críticas é justamente o tamanho da lanterna traseira do carro. Isso porque quando a gente olha para os concorrentes, em relação ao tamanho do veículo, as lanternas são um pouco menores. Então, no caso aqui não chega a ser necessariamente feio, mas essas lanternas grandes e pronunciadas são alvos de críticas de algumas pessoas. Outro detalhe também, o modelo vem equipado aqui com uma roda de 15 polegadas de liga leve. E quando você olha o carro de lado, parece que a roda ficou um pouco pequena para o conjunto. Mas isso, no caso, são críticas pontuais. No geral, a gente pode dizer que realmente o design do Yaris ficou relativamente interessante. Aqui na parte traseira do Yaris eu já vou destacar algumas coisas. Temos aqui um sistema de acionamento elétrico para abertura do porta-malas, o que é bastante prático. Também, outro detalhe interessante é esse puxador, que evita que você coloque a mão na lataria para fechar a tampa do porta-malas. Outro detalhe interessante aqui é a capacidade, isso porque Argo, HB20 Polo possuem 300 litros de capacidade. Aqui no Yaris são 310, o que ajuda um pouquinho. Outro detalhe, são 4 ganchos de fixação, 2 de cada lado, que ajudam para você pendurar sacolinhas de supermercado e não deixar elas rolando aqui dentro. Outro ponto que eu também quero destacar é o que vai aqui embaixo do piso do porta-malas. Como vocês estão vendo, aqui nós não temos um acabamento assim tão premium. Temos aqui um material que parece uma estopa, uns plásticos, que não é tão bonito assim. Ainda assim, o que a gente encontra aqui de baixo é um step de roda e medida aro 14 polegadas, não é aquele step fininho. Assim, ainda que ele não seja igual ao pneu de rodagem, pois aqui é uma roda de aço e lá nós temos uma roda de liga leve 1 polegada maior, temos um pneu perfeitamente utilizável. Assim você não tem problema com a dirigibilidade e não tem que andar com o carro numa velocidade mais baixa. De toda forma, podemos dizer aqui que nós temos algumas vantagens e recursos interessantes aqui no porta-malas do Yaris. Com os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para pessoas de 1,80 m, a gente percebe que aqui a traseira do Yaris é bem interessante. Como vocês podem ver, eu consigo ter um bom espaço das pernas em relação ao encosto. Também a movimentação de pés é bem confortável. Eu vou destacar que aqui atrás no Yaris a gente tem cinto de segurança de 3 pontos nas 3 posições, inclusive na posição central. Quando a posição central não está sendo utilizada, a gente tem aqui um descansa-braço escamoteável, que inclusive tem 2 porta-latas. Outro detalhe muito interessante aqui no Yaris é que o piso traseiro, a parte central, é praticamente plana. Não chega a ser totalmente plana, mas é praticamente plana e isso realmente dá mais conforto quando você tem o 5º passageiro ou até mesmo a movimentação de pés
para os passageiros que estão na lateral. Assim, podemos dizer que tanto em relação à altura de cabeça, quanto conforto, a inclinação até mesmo do assento, realmente o conforto aqui no Yaris é muito bom em se tratando de um hatchback compacto. Vamos ver aqui alguns detalhes do interior do Yaris. Já de cara aqui na porta, controle elétrico dos vidros, todos com simples toque. Trancamento das portas, ajuste elétrico dos espelhos. Aqui na porta, espaço suficiente para uma garrafa de 600 ml e um espaço complementar para, por exemplo, carteiras e óculos. Até mesmo o puxador da porta pode funcionar como um porta-objetos, uma vez que o fundo dele é fechado. A gente observa aqui no banco do motorista ajuste de altura. Nessa versão, nós não temos forração em couro, apenas tecido. Ainda assim, temos um acabamento bonito aqui com costuras prespontadas em azul. Aqui do lado esquerdo do volante a gente encontra regulagem de altura do farol, função para desligar o alarme na parte interior do carro e o botão do programa de estabilidade eletrônico. Mais aqui abaixo, um porta-objetos que, como vocês podem ver, serve para, por exemplo, controles remotos, chaves ou outros objetos pequenos. Aqui nós temos a abertura do bocal do tanque de combustível. No console central a gente vê mais um porta-objetos. Aliás, serve até mesmo para deixar ali a chave que é presencial nesse carro. Temos ainda aqui uma tomada 12 volts e o descansa-braço, que inclusive você conta com mais um porta-objetos aqui na parte interior dele e também a entrada ali USB, que serve para você ligar pendrives ou até mesmo o cabo do celular. Ainda aqui no console central, a alavanca de câmbio e mais à frente, dois porta-latas, também serve como porta-objetos. Detalhe interessante aqui do porta-luvas, que além dele ter um bom espaço interno, vocês podem ver esse espaço aqui na lateral, que serve, por exemplo, para você colocar latas de bebidas. Assim, o ar-condicionado, quando está ligado, mantém aí a temperatura do seu líquido aí que está dentro dessa lata. O interior é relativamente espartano, como acontece em outros modelos da Toyota. E o volante é aquele que a gente já viu, por exemplo, no Corolla e no Etios, inclusive com as funções aqui da central multimídia e até mesmo do computador de bordo, ou ainda para você atender e encerrar chamadas quando você tem um celular conectado à central. Ao volante do Yaris a gente já vê bastante características de outros modelos da Toyota. Começando aqui pelo volante, que é bastante parecido ao que a gente vê no Etios e até mesmo no Corolla. Aqui no volante a gente também encontra aqui esta pequena haste atrás do volante que serve para as funções do controle de cruzeiro, que muitas pessoas chamam erroneamente de piloto automático. O painel é bastante básico, mas traz as principais funções. Tem aí uma iluminação branca com fundo azul e você consegue interagir com algumas coisas através desse botão aqui. Com ele você consegue acessar funções, por exemplo, do odômetro trip A e B, que é o consumo instantâneo, consumo médio, a autonomia do tanque de combustível, velocidade média e até mesmo fazer o controle de brilho do painel. Para isso basta apertar e segurar o botão do volante até que ele faça a seleção da intensidade da luz do painel. Temos também aqui marcadores de combustível e o contagiros. Não existe o indicador de temperatura. Uma luzinha faz a substituição deste. Quando o carro está frio, ela fica azul, e se o carro tiver uma temperatura inadequada e muito quente, ela vai ficar vermelha. A gente encontra também aqui o ar-condicionado, no caso digital e com um controle automático de simples zona. Bastante fácil de operação e com iluminação em azul. Outro detalhe interessante é a nova central multimídia. Essa aqui, fornecida pela Harman, ela é uma central totalmente diferente daquela que a gente encontra no Corolla, na Hilux ou até mesmo na SW4. Aliás, é a primeira vez que a Toyota usa essa central multimídia aqui no Brasil. Ela é bastante simples de ser utilizada. São apenas 4 botões físicos. Esse para acessar o menu principal, este aqui para comando de voz quando você tem um celular pareado e os controles de volume. O resto é tudo função tátil. Assim você tem basicamente as funções de telefone, você tem as funções aqui no caso de música, quando você tem, por exemplo, um pendrive conectado ou até mesmo um celular por Bluetooth, e você ainda tem aqui as funções do Toyota Apps. No caso, quando você tem um celular conectado via porta USB, você pode usar, por exemplo, o espelhamento de um navegador. Mas essa central multimídia não traz, por exemplo, o GPS embarcado. Você só vai conseguir fazer isso
através de um navegador. Ela ainda tem algumas funções adicionais aqui, como vocês podem ver, funções de configuração, onde você pode mudar, por exemplo, a cor do tema aqui da central, até mesmo essa aqui de fundo branco, fazer configurações do áudio, configurações de pareamento do Bluetooth, e no caso esse menu de Wi-Fi, você vai utilizar apenas para fazer a conexão e atualização do sistema operacional da central. Ele não tem outra função senão essa. Assim, caso você tenha que fazer uma atualização do software via Wi-Fi, você tem aqui as funções de fazer verificação automática, um download automático, e se você quiser, você pode verificar manualmente se o software está na versão mais recente. No caso dessa daqui que nós estamos testando, ele já está totalmente atualizado. Assim, o Wi-Fi não tem mais funções para você, por exemplo, navegar na internet ou coisas desse tipo. E aqui o Toyota Apps, no caso, quando ele está ligado e você tem um celular pareado pelo cabo USB, aqui você vai ter a função do navegador. Por enquanto não estão disponíveis outros softwares. Assim, a central ela é bastante, digamos assim, prática de uso, tem as funções principais e não é muito difícil para o usuário conseguir fazer a operação dela. Antes da gente fazer o nosso teste urbano, vamos a algumas considerações. Primeiramente, essa versão do Yaris só possui ajuste de altura do volante, o que não é tão bom assim considerando essa categoria de hatchback compacto premium. Mas a gente pode destacar a regulagem de altura do cinto de segurança, que ajuda no conforto, e o banco do motorista também com regulagem de altura. Outro detalhe interessante dessa versão aqui, que é bem intermediária da versão hatchback, é justamente o pacote tecnológico, e nele está inserido o sistema de chave presencial. Assim, basta ela estar dentro do carro e a gente faz a partida por botão. O volante conta com um sistema de assistência elétrica, o que é bastante interessante para as manobras, pois deixa ele mais leve e não rouba a potência do motor. Só que na hora que a gente vai manobrar o carro, já começamos a encontrar aqui um problema, porque esta versão não tem nem sensor de estacionamento e nem câmera de ré. Então, a manobra é com os velhos e bons espelhos retrovisores, tanto os externos quanto interna. E aí, no caso, você precisa de muita atenção na hora de fazer a manobra, né? Uma vez que você não vai ser avisado de um obstáculo e vai ter que realmente prestar atenção nos espelhos para ver se a manobra está ocorrendo devidamente. Ainda assim, o que a gente pode destacar aqui no caso é uma boa capacidade de manobra com os espelhos laterais com boa visibilidade. Agora vamos lá aos testes dos tachões. Vamos alinhar aqui o modelo com os tachões, vamos ver como é que o carro se sai. Impressionou bastante, o isolamento acústico é muito bom e a suspensão é bastante consistente. Até mesmo o fato do carro usar uma roda de 15 polegadas também ajuda, afinal o pneu tem mais borracha e com isso consegue absorver bem esse tipo de obstáculo. Agora vamos às lombadas. Acertar aqui a velocidade de 30 por hora, vamos dar aqui na primeira que é a mais fácil, vamos ver. Total tranquilidade, nenhuma raspada, nenhuma batida, nada. Realmente o carro passou com muita facilidade na lombada. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora mais uma vez, acertando a velocidade. Vamos passar. Pegou um pouquinho na frente, foi uma pequena raspada, nada muito grande, mas ainda assim temos que registrar. Agora nós vamos ali para o bloco reto, vamos ver o isolamento acústico e também a próxima lombada a 30 por hora, vamos ver. O isolamento acústico continua muito bom, suspensão funcionando muito bem. Aqui na terceira lombada a gente já sentiu uma batida um pouquinho maior. A quarta lombada então a gente vai reduzir um pouco a velocidade, porque essa é a mais difícil de todas. Então ficou claro que a suspensão, ainda que seja muito boa, você não deve abusar do Yaris nas lombadas. Isso porque a suspensão se mostrou aqui um pouco baixa. Ainda assim, ela absorve muito bem as irregularidades do piso e o carro realmente é muito macio. Diria até, em relação aos concorrentes que eu já testei, que está entre os mais macios. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. Lembrando que nós não temos nenhum tipo de auxílio por sensor de estacionamento ou câmera. Então realmente é no modo tradicionalzão dos espelhos, tem que prestar bastante atenção. Ainda assim eu vou destacar a capacidade de esterçamento do carro, ou seja, o raio de giro
ou o diâmetro de giro, como vocês preferirem, que parece ser bastante baixo. A gente usa muito pouco espaço para fazer essa manobra. Assim, o que a gente pode dizer é que o carro se sai muito bem no dia a dia brasileiro. Apenas tomar um pouquinho de cuidado nas lombadas mais altas para que você não raspe a parte da frente do carro nos obstáculos. Agora nós vamos para a rodovia e aqui já vai uma dica. Vamos ter que ligar o farol do carro, isso porque o Yaris não possui o sistema de Daytime Running Light. Então, se você não ligar o farol na estrada, isso dá multa. Além disso, cabe destacar que toda vez que você liga o farol, ele tem um outro controle de intensidade para o painel. E aí o painel fica mais fraco. Assim, com o botão que nós temos aqui no volante, você consegue acessar a função de brilho do painel. Com a função acessada, basta apertar e segurar esse botão, que ele obviamente vai fazer o controle de brilho e você consegue colocar uma iluminação mais forte para usar o farol ligado e o painel com boa iluminação durante o dia. Eu vou aproveitar também com o mesmo botão do volante, eu vou reiniciar aqui o sistema do computador de bordo. Isso porque nós vamos fazer a média de consumo aqui do Yaris, lembrando que ele está abastecido aqui com etanol. A gente vai rodar aí cerca de mais ou menos em torno de 20 km e vamos ver como é que fica a média de consumo nesse tempo aí que a gente faz a rodagem. Outra coisa que eu já quero destacar é que o Yaris, ainda que venha equipado, essa versão aqui especificamente, venha com motor 1.3, esse é o mesmo motor do Etios. Inclusive quando o Yaris tem a versão 1.5, no caso da hatchback, também é o motor do Yaris. A versão hatchback usa os dois motores, então até essa versão que é a XL Plus vai o motor 1.3, aí ele continua sendo 1.3 na XL e na XL manual. Quando a gente passa para a próxima versão ele já ganha o motor 1.5. No caso do sedã, todos são sempre 1.5. Agora, o que cabe destacar aqui é a potência, que não é tão expressiva assim. E ficou bastante claro que a Toyota fez uma escolha por eficiência energética. Até por isso o motor tem potência máxima de 101 cavalos, que realmente não impressiona quando a gente compara aí com os principais concorrentes da categoria, que no caso seriam Polo, Argo, HB20 e outros, que sempre vão ter uma potência acima dessa quando a gente compara o modelo equivalente. Um detalhe muito interessante aqui do Yaris é que a Toyota fez uso de uma transmissão continuamente variável multidrive, a mesma que equipa, por exemplo, o Corolla. Ainda bem, porque no Etios ela usava uma transmissão automática de 4 marchas, que era bastante obsoleta. Assim, essa transmissão, ela obviamente vai sempre achar a melhor rotação para a situação que você está utilizando. E aí, não faz muito sentido a gente fazer o nosso teste de velocidade em função de rotação, porque se você estiver descendo, a rotação vai ser muito mais baixa. Se você estiver subindo, o câmbio pode fazer a compensação, aumentar o giro justamente para vencer a subida. Dessa forma, o que a gente sabe aqui é que esse câmbio CVT certamente proporciona mais economia. Outro detalhe interessante é que ainda que nós não tenhamos os pedal shifts aqui na parte traseira do volante, você pode fazer, por exemplo, a simulação das marchas. Para isso é muito simples. O câmbio, desde que jogado para o lado esquerdo, ele pode simular até 7 marchas. E daí, com toques para trás, você vai fazer uma redução e com toques para frente, você vai subir as marchas. E ele pode simular até 7 marchas, o que é bastante interessante. Nesse caso, só a título de curiosidade, a gente pode fazer o nosso teste aí de rotação em função da velocidade. Então, eu vou chegar aqui na velocidade de 100 km por hora e vamos ver aqui qual é o giro do motor a 100 km. A gente tem aqui 2.500 rotações. Detalhe interessante, quando a gente passa o câmbio para o drive, olha o que acontece. A rotação cai um pouquinho abaixo de 2.000 giros, o que mostra que desta forma a gente tem muito mais economia no modo CVT do que usando o sistema sequencial. E o sistema sequencial pode ser interessante caso você esteja numa serra, queira ter o carro com um pouco mais de controle, uma retomada de velocidade, isso pode te ajudar. O porém do Etios é justamente a questão do desempenho. O motor não tem muita potência e isso acaba atrapalhando um pouco. Eu vou reduzir a velocidade aqui para 80 km por hora e vou fazer uma aceleração aí até 110. Vamos ver como é que o carro se comporta. Pisando tudo.
a gente pode ver, ainda que o câmbio CVT tente fazer o seu papel, colocando o giro aí numa condição mais alta e permanecendo com o giro alto justamente para tentar fazer o sistema render mais, a gente percebe que o conjunto é um pouco lento. Assim, se o objetivo é potência, certamente o Yaris 1.3 não é a solução. Mas dentro da cidade, ele cumpre muito bem o seu papel e você não vai sentir muito falta. O problema mesmo vai ser na estrada e principalmente com o carro carregado ou, dependendo da condição de dirigibilidade, uma situação de serra. Outro ponto que também merece ser elogiado no Yaris é o isolamento acústico. Assim como no modo urbano, aqui na rodovia a gente percebe que o isolamento funciona muito bem no carro. O senão também é mais uma vez quando você faz uma aceleração mais funda. E aí no caso, o giro do motor sobe bastante e o barulho do motor acaba invadindo um pouco mais aqui o interior do carro. Mas tirando isso, nós temos aqui um conjunto bastante, digamos assim, harmônico e relativamente silencioso quando você usa velocidades mais baixas. A dirigibilidade também é muito boa, você tem bem a sensação de ter o carro na mão. Suspensão, ainda que ela tenda a ser mais macia, ela não deixa o carro bobo. E quando você faz uma manobra um pouquinho mais agressiva, a gente percebe que o Yaris também se comporta muito bem. Lembrando que todos os Yaris, todas as versões, mesmo as mais básicas, trazem de série o programa de estabilidade eletrônico, o que é um dispositivo de segurança muito importante em condições extremas. Bom, já estamos concluindo aqui o nosso trecho de estrada, vamos conferir o consumo aqui do carro, sempre usando o botão do volante. A velocidade média foi de 91 km por hora, o que é bastante condizente com a rodovia e as acelerações e desacelerações. Nós temos aqui o trecho percorrido que foi de 20,4 km. E vamos ver aqui o consumo médio deu 12,3, o que é bem maior do que o Inmetro fala. Isso comprova o que a gente já havia dito. Realmente a escolha da Toyota no Yaris está bastante clara, que ela não está preocupada em ter o carro mais potente do segmento, nem com a melhor performance, mas sim o mais eficiente. E faz todo sentido, principalmente quando a gente olha para o Corolla, que repete essa receita, e outros modelos da Toyota que também seguem essa premissa de serem eficientes. Estamos concluindo aqui a nossa avaliação do Toyota Yaris. E qual a conclusão que nós chegamos? Realmente estamos falando de um hatchback compacto premium muito interessante. Isso porque encontramos equipamentos bem legais aqui, como por exemplo o programa de estabilidade eletrônico, ou ainda o espelho interno eletrocrômico, ou até mesmo regulagem de altura dos faróis. Não podemos esquecer que estamos falando de um dos carros mais econômicos do segmento e também bem espaçoso, tanto no banco traseiro quanto no porta-malas. Assim, o cliente que vai procurar o Yaris certamente terá um carro confiável e econômico. Não podemos esquecer o excelente pós-venda que a Toyota tem no Brasil, aliás, um dos melhores do Brasil. E tudo isso faz o Yaris uma escolha bastante assertiva. Quer conhecer um pouco mais o carro? Dá uma passadinha lá nas concessionárias Toyota Ramires, que tem unidades em Sorocaba, Tatuí, Itapetininga e Itapeva. Comprecar TV, sempre com as dicas mais legais para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.